Amém? Glória a Deus. Você já abriu a sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 em diante? Vamos ler então. Vou tentar ler aqui no telão. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram lá ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. O rei que estava para atacar Israel se sentiu traído. Ele turbou o seu coração e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Eliseu está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, indo atrás de Eliseu. Eliseu avisou o rei de Israel que os sírios iam atacar Israel, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade onde estava Eliseu. E o servo do homem de Deus, servo de Eliseu, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu, ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Digam amém. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. Eliseu orou e pediu que Deus abrisse os olhos daquele servo dele, que estava com ele ali naquele acampamento, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira os inimigos, é claro, conforme a palavra de Eliseu. Diga amém. Meu amado, minha amada, havia uma guerra. A Síria estava para atacar Israel. E Deus revelou a Eliseu onde estavam os sírios, aonde eles iam atacar Israel. Eliseu chamou o rei de Israel, olha aqui, preste bem atenção, e falou para o rei: olha, tome cuidado, porque existe um inimigo em determinado lugar, não passe por lá. E os sírios estavam prontos em Tocaia para atacar Israel, e Israel não passou. Mas como não passou? E aí o rei falou assim: tem alguém em nosso meio que é espião de Israel. Quem é espião de Israel? Um servo levanta a mão e fala assim: ei, meu senhor, não é ninguém do nosso acampamento, do nosso exército. Tem um homem de oração naquele lugar. Em Israel tem um homem de Deus que recebe a revelação de Deus. Eliseu, homem de Deus, homem de oração, aquele que é de oração, aquele que tem intimidade com Deus, entende a revelação de Deus para o seu coração. E Deus revelou a Eliseu que
os sírios iam atacar Israel. E ele correu para o rei e avisou: rei, não vá para lá, porque existe uma tocaia. Ah, meu irmão, como esta palavra fala o meu coração. Esta palavra revela coisas preciosas ao meu coração. Um homem de Deus, um homem que tem intimidade com Deus, ele surpreende o inimigo. Ele não é surpreendido pelo inimigo, ele vai surpreender o inimigo. Ele não vai cair nas tocaias do inimigo, nas ciladas do inimigo. Quando uma pessoa coloca-se na presença de Deus, coloca-se diante do Senhor, ela não é uma presa fácil para o inimigo, não. Ou seja, ela não será uma presa do inimigo, nem fácil, nem difícil, nem fácil. E Deus fala ao meu coração quando Eliseu chama o rei de Israel e dá uma palavra para o rei de Israel: mude o caminho. O caminho que você está esperando é um caminho que não vai dar certo. Você vai cair se continuar por este caminho. Mude o caminho. Ah, irmãos, eu estava lendo essa palavra e eu comecei a lembrar da minha vida. Quantas e quantas vezes Deus levantou um profeta para dar uma palavra ao meu coração e eu simplesmente não aceitei. Não aceitei. Muitas vezes não aceitei. Muitas vezes eu não entendi que aquilo era de Deus para a minha vida. Quem é essa pessoa para falar isso para mim? Quem é esse fulano para falar isso para mim? E quando eu li esse texto hoje pela manhã, o Espírito Santo falando ao meu coração assim: ele era rei e ele se submeteu à palavra do profeta. Ele era rei, ele mandava, ele dava ordens, ele tinha os servos a seu dispor a todo tempo, em todo tempo. Mas quando o homem de Deus se apresentou, quando o homem de Deus se colocou como um mensageiro de Deus, o rei se dobrou à palavra de Deus. O rei se dobrou à palavra de Deus. O rei foi obediente. E eu, por muito tempo, deixei de pregar uma frase que diz assim: a obediência atrai a bênção. A obediência nos coloca no caminho da bênção. Olha o que Eliseu fala para esse rei: mude o seu caminho. Um dia eu tive que dar ouvidos para o profeta, para o homem de Deus, que disse para mim: saia desse caminho. Saia desse caminho, porque este caminho vai te levar para a perdição. Este caminho vai te levar para a morte. E era o que Eliseu estava falando para o rei de Israel: tome cuidado que o caminho que você escolheu, o caminho que você decidiu andar, vai te levar para a morte. Amados, ele era rei e ele deu ouvidos ao profeta. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de uma geração de pessoas que não dão ouvidos mais a ninguém, não querem conselhos, não aceitam conselhos. Eu penso que nós estamos vivendo um tempo de pessoas que já sabem tudo, que são PhD em tudo. São PhD, são conhecidos de tudo, sabem tudo. Você vai dar uma palavra: eu já sei, pastor. Você vai dar uma exortação: eu já sei. Estou falando a nível de pastor, mas você pai, você mãe, talvez você tenha passado por isso na sua vida, ou no seu dia a dia, do seu filho, você dá uma palavra para ele: eu já sei, mãe. Ih, mãe, eu já sei. Ih, pai, eu já sei. Ih, eu já sei tudo isso. Eu já sei de tudo isso. Você dá uma direção, e o filho já sabe. O filho já sabe tudo. É uma geração que estamos vivendo que é difícil de corrigir, irmãos. E o exemplo do rei precisa ser seguido por nossas vidas,
seja qual for a nossa geração. Se a nossa geração é a geração lá dos ENTA, aqueles que já estão nos ENTA, 40, 50, 60, 70, ou se é do 20, do 15, do 10, do 9, vamos parar aqui no 9, né? Nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir os conselhos de Deus para a nossa vida. Nós precisamos abrir. Nós precisamos ouvir o profeta. Meu amado, eu começo a pensar sobre esse rei. Imagine você um exército que já estava, talvez há meses, preparando essa caminhada, preparando esse tempo. Treinamento, logística, investimentos, armas, e de repente chega o homem de Deus e fala assim: mude o caminho. O que você faria? O que você faria? Você já com o plano montado. O rei estava com o plano montado, porque o rei não amanheceu assim e falou assim: toca a trombeta aí. Vamos colocar o exército aqui, eu sonhei que nós temos que ir para a guerra. Não é assim, irmãos. Existe uma logística, existe uma direção, existe uma organização, queridos. Você que é obreiro, você que já trabalhou no encontro com Deus, imagine, a gente marca com 6, 7 meses de antecedência, faz reuniões, atribuições, cada um resolve algo, nos reunimos, quando chega o dia do encontro, todo mundo preparado, já todo mundo com tudo comprado, tudo certinho, vamos para o encontro, e daí Deus vem e fala assim: mude o caminho. Mude o caminho, mude a estratégia. Se nós não estivermos em Deus, nós vamos chamar o profeta de louco, e muitas vezes o pastor é chamado de louco diante da congregação, muitas vezes o líder é chamado de louco diante do seu ministério. O obreiro é chamado de louco quando dá uma palavra de Deus, quando dá uma palavra do Senhor: olha, mude o teu caminho. É tempo de você mudar a sua rota. O caminho que você está não vai dar certo. O inimigo está esperando. Se o profeta falou, por que não vamos ouvir? Lembra de Naamã? Um pouquinho antes desse texto aqui, Naamã. Eliseu dá uma palavra a Naamã: mergulhe 7 vezes no Jordão. E Naamã, como era alguém muito bem posicionado, que tinha um cargo top, falou assim: o quê? Eu vou mergulhar no Jordão? Existem outros rios melhores, por que ele não me manda em outros rios? Como eu lembro de mim falando. Como essa história de Naamã remete ao meu coração, à minha vida. Por que Deus está me mandando fazer isso? Por que Deus está me mandando fazer aquilo? Por que Deus está me dando essa direção? Por que isso? Por que Deus não me manda diferente? Por que o fulano tem um carro bom e eu não tenho um carro bom? Por que o fulano tem um emprego bom? Por que o fulano lá tem um salário maior? Não discuta, apenas faça aquilo que Deus está mandando. Não discuta. Se Deus está mandando você mudar de caminho, mudar de rota, trace uma nova rota dentro daquilo que Deus está falando ao seu coração. Não resista à palavra de Deus. Não resista ao chamado de Deus para a tua vida. Não resista. O rei não resistiu à palavra de Deus. Aceitou prontamente a palavra do profeta e mudou sua rota e confundiu o inimigo. Confundiu o inimigo. O inimigo será confundido em nome de Jesus. Mas é preciso crer na palavra, meu irmão. É preciso crer que Jesus é o caminho,
a verdade e a vida. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus não está falando de local, Jesus está falando de pessoa. Então nós precisamos andar, nós precisamos viver no caminho que é Jesus. O caminho é Jesus. Andar em Jesus. Viver em Jesus. Não é um local. Local é onde nós nos reunimos como igreja, mas para adorar o caminho. Local é onde nós nos reunimos como servos de Deus para cultuar, para celebrar 18 anos da igreja, tomar sopa juntos, louvar juntos, comer bolo juntos, mas olhando para o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se o profeta está falando, nós precisamos observar isso. Se o profeta está dizendo, Eliseu falou, rei, mude o seu caminho. Você está indo por aqui, mas por aqui não é bom que você continue andando. Trace uma nova rota. Uma rota em Deus. Uma rota no Senhor. Para que você torne-se vencedor nessa guerra. Ah, pastor, eu estou passando por uma luta dentro da minha casa. Pastor, eu estou passando por uma guerra no meu trabalho. Pastor, eu estou passando por uma guerra na minha vida financeira. Eu estou passando por uma guerra na minha vida sentimental. Eu estou passando por uma guerra na minha saúde. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração: mude o caminho. Talvez foi o caminho que você escolheu. Talvez foi a rota que você escolheu. É tempo de mudar, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não se trata de local, eu estou falando de algo espiritual. Eu estou falando de algo que é uma pessoa. Esse caminho é uma pessoa, a pessoa santa de Jesus Cristo, a pessoa que morreu na cruz do Calvário, a pessoa que entregou a sua vida para morrer em uma cruz, ressuscitar e nos dar o caminho para a glória. Quando nós entendemos que nós precisamos de Deus, que nós necessitamos andar com o Senhor, quando nós entendemos que nós precisamos compreender Deus, nós paramos de dizer assim: eu quero só bênção, Senhor. Eu quero só bênção. Vim aqui nesta noite porque eu quero ser abençoado. E você será abençoado. Mas você precisa entender por que você vem para a igreja, por que você serve ao Senhor. É necessário entender que nós temos a nossa responsabilidade de andar no caminho. Nós temos a nossa responsabilidade de andar com Jesus, viver com Jesus e estar com Jesus. Posso ouvir um amém? Eu vou tomar água depois dessa. A médica mandou tomar 4 litros de água. 4 litros, irmão, sabe o que é 4 litros de água por dia? Eu falei, doutora, em 55 anos eu não tomei 4 litros de água. E a senhora quer que eu tome por dia? Aí fechei com ela 2 litros, tá bom. A médica falou assim, pegou meu exame, lá em janeiro, e falou assim: você é diabético. E eu travei. Já contei esse testemunho aqui. Travei, porque eu não aceitei a palavra, mas aceito a autoridade da médica sobre a minha vida. Ela me receitou 2 remédios que eu estou tomando desde janeiro e vou continuar tomando até ela dizer: agora você pode parar.
Ela disse assim, ó, você tem que emagrecer 25 quilos. Eu falei, Jesus, traga a motosserra, doutora. 25 quilos. Aí eu falei para mim mesmo assim, impossível. Eu estava com 131 quilos. 131 quilos. Dia 2 de fevereiro, quando entrei na academia pela primeira vez, fui à balança, 131 quilos. Para a glória de Jesus Cristo. Fevereiro, vamos contar, fevereiro, março, abril, maio, junho e quase 7 meses. Eu já emagreci 18 quilos. 18 quilos. Mas eu estou fazendo tudo o que a médica falou, porque a obediência atrai a bênção. Se ela falar para mim assim, pare de adorar Jesus, eu digo para ela assim, tchau doutora, foi bom até aqui, a senhora foi muito top. Mas enquanto ela estiver dando direções que ela entende, que ela estudou para isso, eu tenho que fazer, porque a obediência atrai a bênção. Estou tomando remédio todo dia, de manhã e de noite. Estou comendo menos, que difícil que foi no começo. Foi muito difícil, irmãos. Pensei que ia morrer. Pensei que ia morrer. Hoje meu almoço é uma concha de feijão, 4 colheres de arroz integral. Salada, se tiver um bife, que eu acho que é uma vez por mês, frango, ovo, e estou seguindo o que a doutora falou, porque eu entendo que ela é uma profeta de Deus na minha vida. Deus está usando, Deus usa um médico, meu irmão. A nossa geração é uma geração que sabe tudo. Não vou fazer o que o advogado mandou, não vou fazer o que o médico mandou, não vou fazer o que o patrão mandou, não vou fazer o que o pastor falou. Uma geração que está se perdendo, está saindo do caminho. Eu fico tão feliz quando as pessoas falam assim, pastor, como você emagreceu, sério. Cadê a barriga? O pessoal lá na academia vai para o banheiro depois que treina. Frente do espelho. Eu entro lá no banheiro, vou na balança, comemoro, daí vou na frente do espelho e faço assim. Cada um com seu objetivo. Cada um com seu objetivo. Diminuir. Mas eu entendo que existem autoridades sobre a minha vida. O rei entendeu que ele era rei, ele mandava em tudo. Mas existem autoridades. Deus é uma autoridade, é a autoridade máxima na tua vida e na minha vida. Quando Deus fala através de alguém, faça, pode fazer. E se Deus está falando, não faça. Não faça, meu irmão. Porque a obediência atrai a bênção nas nossas vidas. Olha que bênção, eu estou correndo já 5 quilômetros na esteira. Eita, eu vou para a maratona, vou para São Silvestre, ou nada. Aí parei com esse negócio de 5 quilômetros, é muito. Agora eu caminho 500 metros, corro 3 quilômetros e caminho mais 500 metros, é 4 quilômetros. E chego, parei, tá bom. Não vou querer ir para São Silvestre mesmo, né? Não, irmãos, eu tô lá para minha saúde. Tem dias que eu vou arrastado. Tem dias que eu saio de casa e a minha esposa, ela me motiva demais. Pega a vassoura e me toca. Sai, vai para a academia. Muito, muito bem motivado. Ela me motiva demais. Vai para a academia. E eu vou para a academia. Eu chego na academia assim, ó. Ai, Jesus. Ai, Senhor. Aí entro lá, vou lá fazer um pouquinho de musculação, para depois chegar no espelho e fazer assim. E aí vou para a esteira. A esteira está alugada, já tem meu nome na esteira. Porque não é fácil obedecer, irmão.
Não é fácil obedecer, porque eu sei que aquilo vai fazer bem para mim. Você pensa que eu nunca cheguei na igreja assim também? Ai, Jesus. Quinta-feira à noite eu venho assim: ai, Senhor, sustenta, Pai, sustenta. Mas eu venho porque obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a obediência vale muito. Quero ouvir Deus para confundir o inimigo. O inimigo na minha vida, ele tem que ser confundido e não me confundir. O inimigo na sua vida, ele precisa ser confundido e não te confundir. Vai mudar o cenário, irmãos. Esta é a segunda parte da palavra. Aí, olha só que coisa top. Olha só que coisa top. Deus usa Eliseu para dar um livramento para o exército de Israel, para o povo de Israel, para o rei de Israel. Deus usa a boca de Eliseu para livrar Israel. Mas Deus não livrou Eliseu do inimigo. Ninguém falou para Eliseu: ó Eliseu, não vai lá para Dotã, porque o inimigo vai te pegar lá. Não. É porque Deus quer nos ensinar que Deus pode nos livrar do problema, mas Deus também pode nos livrar no problema. Todo mundo entendeu? Deus pode nos livrar do problema. Livrou Israel do problema, mude o caminho. E Eliseu com o moço foi para Dotã, estavam dormindo numa tenda, sei lá onde, e de repente, pela manhã, o verso que nós lemos ali, o moço de Eliseu, o servo de Eliseu, levanta e sai para fora, e olha, meu Deus, voltou para dentro da tenda, e Eliseu estava dormindo. Lá em casa é assim, quando não é um é outro, e às vezes é os dois. E o moço vai lá e acorda Eliseu: meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, os inimigos estão em volta do nosso acampamento. Ai, você viu o texto que diz: ai, meu Senhor, os inimigos estão aí. Irmão, quantas vezes você falou isso? Ai, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço com esse desemprego? O que eu faço com esse problema? O que eu faço com esse filho? O que eu faço com essa conta? O servo de Eliseu falou: ai, meu Senhor, os inimigos estão aí. Sabe o que Eliseu fez? Sabe o que Eliseu fez? Puxou a coberta, que nem você está fazendo nesses dias, aquela mantinha top que você pagou R$30 lá na van, e virou para o outro lado e orou: Senhor Deus, abra a visão desse moço. E eu acho que ele deve ter falado assim: Piá, vai lá fora olhar agora. E ele sai de novo com medo, sai de novo da tenda e olha aí o que ele enxerga. O inimigo não tinha saído de lá, mas em volta deles ele viu carros e cavalos de fogo protegendo a vida deles. A obediência traz a bênção, e a falta de fé nos impede de ver o agir de Deus nas nossas vidas. A gente foca muito mais no problema do que o Deus que nos ajuda no problema, o Deus que nos livra do problema. Quando ele saiu a primeira vez, ele olhou e viu o problema. Ai, meu Deus, desemprego. Ele olhou o problema e falou: ai, meu Deus, meu filho está assim de novo. Ai, meu casamento está desse jeito. Ai, minha vida financeira está desse jeito.
e volta para dentro. Ai, Senhor, é muito problema, Senhor, é muito problema. Aí Deus diz assim: essa noite estou abrindo os olhos espirituais da minha igreja. Os olhos espirituais da minha igreja. Tome posse dessa palavra, dessa verdade na sua vida. Mas o inimigo ainda está lá. Sim, mas eu consigo ver o livramento de Deus agora. Você precisa ver o livramento de Deus. Você precisa ver o agir de Deus na sua vida. Você precisa ver o agir de Deus na sua vida, na sua casa, meu irmão. Comece a enxergar o agir de Deus. O problema ainda está lá. Mas livrou Israel do problema. E Eliseu, ele está livrando no problema. Por que Deus não me livrou dessa doença? Por que Deus não me livrou desse desemprego? Por que Deus não me livrou, querido? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, diz a palavra. Ele está te livrando, Ele vai te livrar no problema. Comece a crer a partir desta noite. Comece a crer que existe um Deus maior. O que Eliseu fala para o seu moço: maior são aqueles que estão conosco. E o moço olha e diz assim: aqueles quem? Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. E aí, ele começou a enxergar os anjos do Senhor que se acampam ao redor daqueles que o temem, nos livra. O Senhor trabalha em teu favor, meu irmão. O Senhor trabalha em teu favor. E você desistindo de vir para a igreja, e você desistindo do ministério, e você desistindo de orar, você desistindo de clamar ao Senhor, desistindo de servir a Jesus, porque você vê, o rei teve o livramento, e eu estou aqui, cercado desse problema, cercado desse inimigo. Ei, eu quero te dizer, você serve um Deus vivo, um Deus poderoso. Olha o livramento chegando aí, olha o livramento chegando aí, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Maior é aquele que está contigo do que estão com eles, assim diz o Senhor. Aleluia. Fique em pé, eu quero orar contigo nesta noite. Grupo de louvor, por favor, me ajude aqui, por favor. Dá para cantar aquela canção, aquele louvor, acho que é o segundo que vocês cantaram. Isso mesmo. Eu quero nesta noite que você abra o seu coração e comece a enxergar o livramento de Deus, o mover de Deus na sua vida. A obediência atrai a bênção, meu irmão. Tem profeta falando ao seu coração nesta noite. Tem profeta liberando uma palavra para a sua família nesta noite. Receba, receba, receba em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Aleluia. Santo, 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 santo. Comece a glorificar o Senhor aí no seu lugar. Comece a glorificar, comece a glorificar. Aleluia. Verso 16 do capítulo 6 de 2 Reis. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia, aleluia. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. O que eles precisavam para aquele momento? O que eles precisavam? Tinha um exército inimigo com a espada na mão. O que eles precisavam? Do exército amigo. Então Deus deu o que eles precisavam. Eu não sei o que você precisa nessa noite. Eu não sei o que está rodeando a sua casa, a sua tenda. Eu não sei o que está rodeando aí e tentando contra a sua vida, a sua família. Mas eu sei dizer que em Deus você tem o livramento. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Eliseu e o moço precisavam de um exército da parte de Deus. Eu não sei que tipo de exército que você precisa,
mas o Senhor está levantando na sua vida em nome de Jesus.